Fala, meu povo! Como prometido, agora nós vamos analisar uma redação aqui que a prof considera que está redondinha. É de aluno meu, tá bem? Vamos lá para a nossa proposta primeiramente, tá bem? Que você já conhece, né? As redes sociais da prof, qualquer dúvida, qualquer mensagem que você queira enviar, pode enviar aqui ao meu direct lá no Instagram e aqui o canal da prof, tá bem? Então, vamos analisar primeiro a proposta. Porque você já sabe, no decorrer de todo o nosso curso de 0 ao 100 de redação, você já sabe que para um texto estar bem construído, receber uma nota boa, ele tem que atender obrigatoriamente à proposta de redação. Então, vamos analisar a proposta e depois vamos ver como que a aluna construiu esse texto. Eu só quero deixar claro para vocês que pode ser que tenha algum errinho, por exemplo, de concordância, de pontuação. Mas a prof avalia ele como bom, na verdade, como muito bom, justamente porque a abordagem de tema e a amarração, os aspectos de coesão e coerência estão muito bem organizados no texto e muito bem aplicados e abordados, tá bem? Vamos lá, então. Então, essa aqui, ela é um texto que a aluna construiu para o tema 5, para a proposta 5 da prof, que a prof organizou. Daí nós temos, inicialmente, o que já avaliamos em outros momentos, o texto motivador, o texto de apoio, perfeito, que diz assim: a origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. Estigma, né? Cicatrizes deixadas por ferida, marca para identificação, para separar da sociedade. E essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar de marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Então, a questão do estigma em relação às doenças mentais. O fato de não se interpretar corretamente, não se tratar, não respeitar aquele que sofre de doenças mentais. Daí, olha a nossa proposta, a nossa parte de enunciado realmente. O que diz? Escreva uma dissertação argumentativa. Já sei o gênero. Tem que escrever com o quê? Tese, introdução, desenvolvimento, conclusão, argumentos, exemplos. Depois, atendendo os seguintes aspectos. Nesse caso, ela foi organizada em tópicos. Vamos lá. Contextualize o tema. Vou apresentar então no início, na introdução, sobre o que estou falando. Destaque a importância de se discutir doenças mentais na contemporaneidade. Obrigatoriamente eu tenho que destacar o porquê que é necessário falar de doenças mentais. Por que motivo que é preciso destacar a importância de falar sobre essas doenças atualmente? Depois, construa entre 20 e 25 linhas. Olha aqui a minha marcação de limite, a extensão que eu tenho disponível para o meu texto. E por último, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista em relação. Quem é o seu ponto de vista? É a tese na estrutura. A tua tese, ela vai ter que caminhar, ela veio muito bem direcionada já. Ela vai ter que caminhar o quê? De que é um problema realmente e de que é importante falar sobre. Mas nós precisamos explanar por que motivo é importante. Por isso, o posicionamento, mesmo que tenha vindo direcionado, você tem que apresentar formas de fundamental. Vamos lá analisar o texto da nossa querida aluna que disponibilizou aqui. 20 a 25 linhas. Olha que lindo e maravilhoso esse texto. Escreveu realmente em todas as linhas que era possível. Preste atenção, meus queridos, primeiro no traçado de letra. Olha como é legível esse texto. Olha que letra redondinha. Vamos colocando aqui. Respeitou o limite. Usou todas as linhas. Por que ela usou todas as linhas? Porque é justamente o que dava a média de linhas por parágrafo.
Olha aqui, olhando aqui, eu tenho realmente uma média de linhas. Olha a estética desse texto, como ela é impecável. Não tem nem rasuras, meus queridos. Nem rasuras tem. Olha o respeito às margens em todos os aspectos, tanto aqui no final quanto no início. Olha o recuo de início de parágrafo, todas as vezes sinalizados. Nós temos aqui um parágrafo de introdução com 5 linhas, um parágrafo de desenvolvimento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Deixa eu colocar mais para cá. Olha aqui, introdução. Vamos ler a introdução rapidamente, para a gente identificar realmente como introdução, para você perceber que é o início do texto. Só elencando, 5 linhas aqui e introdução. Deixa eu mudar aqui o nosso marcador para verde. Olha aqui. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, olha como está bem organizada a sigla. Você só coloca a sigla no texto depois de escrever por extenso o nome do órgão, daí entre parênteses coloca a sigla. No decorrer do texto, quando for retomar mais alguma vez, se for necessário, daí você pode usar só a sigla solta, sem estar entre parênteses. Mas por que você pode usar? Porque ela já foi mencionada lá no início. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, transtornos mentais são aqueles caracterizados por uma combinação de comportamentos anormais, como pensamentos e percepções. Beleza? Aqui podia ter especificado um pouquinho mais que pensamento e percepção são essas. Mas perceba que já fez justamente o que falava aqui, ó. Contextualize o tema apresentado. Contextualizou por meio de uma definição. No Brasil, segundo a OMS, por que agora ela usou o OMS lá? E por que ela pôde usar assim? Porque foi mencionado lá antes da forma correta. Cerca de 86% da população sofre com algum desses transtornos, o que gera grande preocupação na saúde pública. Nesse sentido, a influência negativa da sociedade sobre o tema e as baixas medidas de prevenção são desafios a serem superados. Olha que lindo! Contextualizou o tema e agora destacou que vai trabalhar com esses 2 argumentos aqui, ó. Ó a apresentação dos argumentos. Influência negativa sobre o tema, primeiro argumento, e baixas medidas de prevenção, segundo argumento, são desafios a serem superados. Ou seja, realmente a questão das doenças mentais é um problema. Apresentou a tese por meio da questão das definições que foram feitas lá em cima, né? Olha a marcação da relevância, 86% da população sofre de algum desses transtornos. E apresentou os argumentos lindamente. Agora seguimos. O próximo parágrafo, os 2 próximos parágrafos, são os parágrafos de desenvolvimento do texto dessa nossa querida aluna. Vamos lá fazer a marcação. Deixa a prof anotar de caneta preta. Aqui o desenvolvimento 1 e aqui o desenvolvimento 2. Quantas linhas ela dedicou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, ela dedicou 8 linhas para cada parágrafo de desenvolvimento aqui nesse caso. O melhor seria que tivesse feito em 7, né? Porque daí essa uma linha faltou aqui na conclusão para ficar 5 e 5. Mas vamos ver se realmente ficou prejudicou demais a organização textual. É evidente, início do primeiro desenvolvimento. No primeiro desenvolvimento, quem é que ela tem que abordar? O argumento 1. Desenvolver o argumento 1, fundamentar o argumento 1, seguindo essa lógica do texto dela, né? Que ela anunciou. Um parágrafo para cada desenvolvimento de cada argumento, fundamentação de cada argumento. É evidente que distúrbios psicológicos são encarados de maneira banalizada pela coletividade, dificultando em muitos casos a aceitação da condição pelo paciente e pela família. Opa! Olha o que o argumento 1 era, influência negativa da sociedade sobre o tema. Reescreveu o argumento. Essa banalização se dá, por exemplo, pela percepção errônea da população sobre o problema, transferindo a culpa e tratando pejorativamente a situação do próximo como mero desleixo com suas atitudes. Desse modo, prejudica o diagnóstico e o tratamento desses transtornos, levando a índices elevados de incapacidades.
o que representa mais de 1/3 dos casos na América, de acordo com a OMS. Olha de novo a OMS. E também, em casos mais graves, há suicídios. Olha que lindo, gente. Reescreveu o argumento, daí aqui, por que que ela se dá, a causa, e depois, por último, a consequência. Então, fundamentou com uma causa e uma consequência a questão da influência negativa. Que lindo! Fundamentou bem o argumento 1. Lindamente. Agora aqui, desenvolvimento 2, ela tem que fundamentar quem? Argumento 2, que diz: ademais, a baixa utilização de planos de prevenção favorece o elevado número de casos de pessoas acometidas. Baixas medidas de prevenção são desafios. A baixa utilização de planos de prevenção. Mudou para planos, medidas, então reescreveu. Favorece o elevado número de casos de pessoas acometidas. Acrescentou um pouquinho de informação. Por muito tempo, as ações governamentais eram voltadas, em sua maioria, para... Aqui ficou um pouquinho prejudicada, né? A escrita, poderia ter melhorado esse V. Voltadas, em sua maioria, para o tratamento, sem levar em conta a importância da prevenção. Atualmente, então, confirmando aqui que não se tem realmente medida de prevenção efetiva. Atualmente já é possível notar maiores recursos destinados à prevenção, como a criação de centros de atenção psicossociais, os CAPs, que atuam por meio da prevenção e do tratamento. Entretanto, essas medidas dependem em grande parte da proatividade do indivíduo, que impede sua plena eficácia. Logo, faltam ainda maneiras alternativas de atuação do Estado para que chegue ao cidadão formas de impedir o acontecimento de transtornos mentais. Então, aqui fala que é da proatividade do indivíduo que impede a sua plena eficácia. Mas aí, por que o indivíduo ele não é proativo de buscar? Porque justamente tem o estigma. Então, faltou ela fazer essa amarração para ficar mais fechadinho, mais redondinho. Perfeito. Aqui ela construiu por meio de adversidade, né, contrariedade à informação, que mesmo que tenha prevenção, nós temos um problema que impede a completude da ação realmente de prevenção, e depois ela veio com uma conclusão aqui do que pode ser feito. Eu deixaria, por exemplo, essa conclusão aqui para essa confirmação, esse fechamento, né, essa medida que ela sinaliza como saída, para a conclusão, que daí não prejudicaria tanto a extensão e ficaria fechada em um bloco só todas as medidas que ela pensa para resolver a situação, para minimizar, né, esses desafios. Então, aqui nesse caso, daria para ter jogado para cá, mas não que tenha comprometido em demasiado. Daí viemos agora para a conclusão. Perceba que, de qualquer forma, fundamentou o argumento 2 bem. Não foi ruim, foi boa a fundamentação. Agora, temos aqui o último parágrafo do nosso texto, que é caracterizado, nós classificamos como parágrafo de conclusão, que ficou curto porque ficou em 4 linhas. Então, realmente fez falta essa linha a mais que ela colocou aqui para fazer essa conclusão no parágrafo anterior. Vamos lá. Assim sendo, problemas psicológicos acometem grande parte da população, porém, ainda são menosprezados pela sociedade e possuem baixas ações de prevenção. Retomada dos argumentos trabalhados. Ótimo. Portanto, da tese, né? Portanto, é fundamental educar a população sobre a importância do problema, por meio de parcerias públicos-privadas. Como que é fundamental? Por meio de parcerias públicos-privadas com educação permanente, além de fomentar a divulgação sobre modos de prevenção para maior alcance da sociedade. Então, ficou perfeitinha aí o fechamento, mostrou o que deve ser feito, quem vai fazer e qual será a consequência. Atendeu bem a proposta, construa entre 20 e 25 linhas, destaque a importância de discutir. Por que é importante discutir? Porque acomete 86% da população, contextualizou o tema, organizou de forma coerente e coesa, tal qual. Então, aqui ficou um modelinho para vocês de um texto que segue realmente aí todos os pontos e que seria provavelmente um texto bem pontuado aí na prova se tivesse, né, por exemplo, caído esse tema realmente, que já foi inclusive tema de muitas provas aí pelo Brasil.
No mais, meus queridos, terminamos mais um bloco e espero você nos nossos próximos encontros. Muito obrigada por acompanhar. Espero demais que eu esteja contribuindo para o desenvolvimento da sua aprendizagem. Mais um detalhe antes de eu finalizar. Percebam como ela trouxe bem mais informações sobre o tema. Isso também contribui demais para que a nota dela seja alta. Por quê? Porque o texto dela tem um teor de informação, de informatividade alto, bom. Ela não falou só sobre o estigma, sobre a interpretação errada que as pessoas fazem dos outros que são acometidos por doenças mentais, mas ela destacou dados, estatísticas sobre, inclusive até destacou centros de tratamento. Então, é uma redação com um bom nível de informatividade e a sua redação no dia também precisa ser assim. Você não pode ficar falando só dos argumentos que são apresentados nos textos motivadores. Você precisa evoluir, tá bem? Não deixe de conferir o bloco em que nós falamos sobre como argumentar, porque isso o auxiliará e muito na construção de um texto com uma informatividade alta. Beleza? No mais, terminamos esse nosso encontro e vejo você nos próximos. Até, meu querido!